Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Momento Oracional deste sábado, dia 19 de setembro de 2020, 24ª semana do Tempo Comum, se findando, né? se terminando, podemos dizer assim. Estamos próximos da data de São Padre Pio de Pietrelcina, dia 23 agora. Tem gente que está fazendo bravamente a novena a ele, né? Que bom. Tornou-se um santo extremamente conhecido. Bom, geralmente é um momento oracional e eu tenho feito os áudios agora, né? Sábados e segundas. A partir do mês que vem, do dia 1º ao dia 13, se tudo correr direitinho, vou estar fazendo em honra, né, a memória das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Aí vou estar lendo as mensagens de Nossa Senhora de Fátima, alguma coisa relacionada às aparições, alguma aparição mariana mesmo, ou falando de algum santo do mês de outubro, que tem vários santos para sermos, para estarmos aí conhecendo, certo? Depois, em novembro, não vai ter esses momentos de 13 dias. Se tudo correr certo, certinho, se eu estiver vivo até lá, em maio retomamos, porque é o início das aparições em honra a Nossa Senhora de Fátima, tá? Aí eu fico fazendo os áudios de sábado e segundas-feiras. Eu gosto de estar falando para... É uma forma também de me disciplinar, né? Porque vocês sabem que eu não abro aqui a opção de comentários, eu não faço esse tipo de coisa. Bem, hoje eu vou estar então, já que estamos próximos, né, de São Padre Pio de Pietrelcina, vou falar um pouco da história de Padre Pio a partir do livretinho Padre Pio Novena História, editora Paulus, um livretinho mesmo. Então vamos dar início fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um pouco de história. Além do dom dos estigmas, Padre Pio recebeu de Deus outros carismas como êxtases, visões, jejuns prolongados, ciência infusa, introspecção das consciências, profecia, bilocação, curas e um perfume misterioso. Os êxtases faziam-no ficar completamente absorto em Deus a ponto de não perceber nada do que ocorria a seu redor. Padre Pio conhecia a consciência, o futuro e o passado de seus filhos espirituais e usava desse dom para ajudá-los. Suas chagas emanavam um suave perfume que a todos surpreendia. Possuía também o dom da bilocação, que é a faculdade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aconteceu muitas vezes de pessoas distantes verem Padre Pio ou sentirem sua presença para protegê-las ou curá-las. Mas o senhor faz milagres? Perguntava-lhe. Ele simplesmente respondia: Eu sou somente um frade que reza. Como era um frade que acreditava no poder de Deus e rezava com profunda humildade e fé viva, obtinha o que pedia. Ponto. Muito bem. São Paulo II fala: Padre Pio, nós te pedimos que nos ensine a humildade da decoração para estarmos entre os pequeninos do Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do reino. Ajuda-nos a rezar sem nunca nos cansarmos, com a certeza de que Deus conhece aquilo de que precisamos ainda antes que nos o peçamos. Detalhe, nem estava prometido que eu ia abrir aqui nessa parte, mas já que abri nessa parte da bilocação, das muitas faculdades e dons que o Espírito Santo lhe concedeu, né? Padre Pio tinha muitos dons do Espírito Santo, muitos. Né? Redundar ele dizer que ele é uma espécie de... Primeiro porque ele é capuchinho, é da ordem dos franciscanos. Ele é um misto mesmo de São Francisco de Assis com Santo Antônio de Pádua, mas até mais, é o próprio Padre Pio mesmo. Se você conhece um pouco da história dele, então desde criança ele conversava, via Nossa Senhora e Senhor Jesus como pessoas reais, assim como quem conversa tete a tete. E ele achava que todo mundo via Nossa Senhora e Senhor Jesus assim, ao vivo, a cores, como ele via. Então ele já estava sendo preparado para ser o que foi, aqui na Terra, tá? Primeiro padre a receber os estigmas de Cristo, por quê? São Francisco de Assis, que também foi estigmatizado, era leigo. A grande parte dos que recebiam chagas, sejam invisíveis ou bem visíveis, como no caso de São Francisco de Assis e São Padre Pio de Pietrelcina, sentem muita dor, né? Muitos vertiam sangue e assim vai. Santa Faustina tinha as chagas, só que é santa, era freira.
ela tinha as chagas invisíveis. Ela sentia muito. Então ela sentia o corte da lança no lado direito, ela sentia dores nas mãos, nos pés, no topo da cabeça, né, que simboliza a coroa de espinhos. Então, todas as pessoas, principalmente esses santos, né, que a gente chama de santos peso pesado, tinham um contato tão profundo com Cristo que sentiam as próprias dores de Cristo crucificado. E é interessante observarmos que isso foge bastante do que os evangélicos pregam, de que não acreditam de Jesus na cruz, porque Jesus ressuscitou e tudo. Só que os evangélicos esquecem que Jesus está ressuscitado, mas está com as chagas abertas. E aí vem o questionamento. Se Jesus está com as chagas abertas, lá ressuscitado, porque isso é comprovado lá no Evangelho, né, que São Tomé, se eu não tocar nas chagas do meu Senhor, não acreditarei em vocês. Não tem aquela parte? Então as chagas estão abertas. E Jesus fala, toca aqui, Tomé, vem cá. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Então foge bastante do que os evangélicos pregam. Desculpa aí, meu irmão evangélico. Desculpa mesmo. Qual que é o motivo de Jesus estar com as chagas abertas? Aí vem várias visões, depósito da fé de vários santos, beatos, veneráveis, em que relatam que todos têm um ponto em comum. Jesus tem as chagas abertas para todo momento dizer, eu morri por eles e aqui estão as marcas dos pregos na minha carne. Ele oferta para o Pai eterno. Por isso que tem a oração do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Cristo para curar as de nossas almas, as feridas de nossas almas. E também tem o terço da Divina Misericórdia de Santa Faustina. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados do mundo inteiro. Então, por que a gente oferta as chagas do Senhor Jesus nessas orações? Algum motivo tem, né? E Padre Pio foi literalmente o espelho de Cristo chagado. A intimidade com Cristo era tão grande que ele se transfigurou. Se transfigurou no sofrimento, né, de Cristo. Tanto é que depois que faleceu, São Padre Pio morreu, as chagas sumiram. Tinha 2 médicos em cima dele. As chagas sumiram. Só que para não causar escândalo, eles colocaram as luvinhas que o Padre Pio tinha para conter o sangue, porque não parava de sangrar, né? E ele era doentinho, mas nunca morreu de anemia, ele morreu de outra coisa. E aí, quando morreu, as chagas sumiram. E o corpo está lá incorrupto, ainda crescendo barba, cabelo e unha. Vai se informar para você ver. Bom, mas com relação à bilocação, que esse é o tema que estamos falando aqui. Tem uma pregação do Anderson Reis, que eu já coloquei na pasta Ser Católico, se você observou, eu tenho acho que 2 ou 3 pastas abertas, mas aqui eu sempre coloco material no Ser Católico. Tem uma pregação dele lá, que fala de São Padre Pio, e tem uma bilocação que Padre Pio fez impedindo que caças, aviões, bombardeiros, atingissem a região ali próxima de San Giovanni Rotondo e na Itália mesmo. Inclusive, um dos comandantes, porque assim, teve uma tropa, não, nós vamos bombardear uma região lá da Itália, beleza. Aí pegavam os aviões, iam lá. Na hora que era para bombardear, o manche simplesmente movia na mão dos pilotos, eles não conseguiam bombardear, quando viam, deram a meia volta e voltavam para a base, para a irritação do comandante. Várias missões foram abortadas por conta disso, até que uma hora ele mesmo pegou o avião e falou assim, eu vou bombardear esse lugar, porque vocês estão de piada para cima de mim, vocês estão sendo, né? Vocês estão sendo tudo desobedientes, vão ser todos punidos porque eu vou bombardear aquele lugar. Nem sei qual era o local. Esse comandante foi e chegando perto do alvo não conseguiu bombardear. Primeiro, o manche começou a mover sozinho na mão dele e de repente quando ele olha para o cockpit, né, para a parte assim, ele vê um frade barbudo voando como se fosse um anjo e dando tchauzinho. Era um frei, né? Era quem? Padre Pio. Aí o comandante, o que é isso? E quando via, ele dava meia volta, não conseguia bombardear e voltava para a base. Aí ele ouviu rumores de que tinha um frei milagroso
Fazia muitos milagres, inclusive bilocações. E alguém acho que tinha levado a estampa desse frei, que era Padre Pio. Não, mas é esse frei mesmo, onde é que eu acho ele? Ah, você tem que ir lá em São Giovanni Rotondo. Aí ele foi lá, numa missa. Sentou e ficou aguardando na primeira fila. Falei assim, não, eu vou ver. Pô, eu tive uma alucinação, os meus subordinados tiveram uma alucinação, mesma coisa, vendo esse frei sorridente, voando ao lado dos aviões e dando tchauzinho, né, para eles do lado de fora. Eu falei assim, eu quero ver. Nisso, São Padre Pio chegou, terminou de fazer as confissões, deu um baita sorrisão pro comandante e deu um tapinha no ombro. Tudo bem com o senhor? Bem assim. Era o próprio Padre Pio. Então, esse é um dos exemplos de bilocação dele. Tem outras. Padre Pio estava presente em algumas beatificações de santos. Teve gente que viu ele lá em Roma, ao vivo a cores, carne e osso, mas não era ele tinha feito bilocação. Como Santo Antônio de Pádua, né? Quando foi defender o próprio pai, né? E outra coisa também, que tem a ver com esse trechinho que eu comentei agora há pouco, que ele falou que ele não faz milagres, mas ele é só ele é um frade que reza. São João Paulo II, né? Eu já falei para você que o Papa São João Paulo II, quando jovem, quando era apenas o padre Karol Wojtyła, foi ter com o Padre Pio. E Padre Pio teve uma profecia de sim, que falou para os seus confrades, porque os confrades falaram, olha, tem um jovem sacerdote querendo falar com o senhor, mas eu sei que o senhor está cansado, nós falamos que o senhor estava cheio de coisa para fazer, né, Padre Pio, a gente vai dispensar ele. Aí ele olha, não, eu preciso falar com esse jovem sacerdote, preciso falar urgente. Mas Padre Pio, ele pode voltar outro dia. Não, ele não vai voltar não, eu quero falar com ele agora, porque ele vai ser papa. Veja só a situação. Por conta disso, estabeleceu-se uma amizade muito grande entre, na época, padre Karol Wojtyła, depois ele virou bispo, então com o bispo Karol Wojtyła, né? Havia uma relação de profunda amizade a ponto de trocarem cartas. E o que o Papa, na época, bispo, né, Karol Wojtyła, pedia para São Padre Pio, lá em São Giovanni Rotondo? Olha, tem um caso aqui de uma senhora com um estado muito grave e tal, de doença, você pode rezar por ela? E rezava, e curava. E sempre foi assim. Tanto é que quem colocou ele aos altares dos santos foi o próprio Papa João Paulo II, em 2002? Acredito que sim. O Papa João Paulo II ainda estava vivinho da Silva quando foi colocado aos altares, São Padre Pio de Pietrautina. Inclusive, São João Paulo II teve um pontificado em que mais colocou santos nos altares da Igreja Católica. Então, podemos dizer que São João Paulo II é um Papa amigo dos santos. Colocou muitos santos, muitos. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, Santa Faustina, né, não poderia deixar de ser. Isso que Santa Faustina e o diário dela estavam sob investigação, porque diziam que era uma louca. Mas São João Paulo II falou, não, ela vai ser santa da Polônia e nós vamos fazer a devoção de Jesus misericordioso. Foi ele que estabelece o Domingo da Misericórdia, um domingo depois da Páscoa, que é o tempo de você fazer também a confissão e a conversão. Olha só, né? E sem contar que o próprio São João Paulo II tornou-se santo, né? E vamos lembrar dele em outubro, juntamente com o Papa João 23, aquele do Concílio Vaticano II, tá bom? Bom, chega. Por hoje é só. Procure saber mais sobre São Padre Pio de Pietrautina, esse santo maravilhoso, que tem feito conversões maravilhosas. Ele realmente faz curas, ele faz tudo, inclusive conversões. Eu sugiro, inclusive, como eu já falo, né, sempre adote um padre em oração, mas preferencialmente coloque-o consagrado a São Padre Pio de Pietrautina, tá? Ah, mas é aquele padre dos escândalos. Pode pôr. Quanto mais pecador o padre, São Padre Pio vai dar jeito, vai dar conta, não se preocupe, né? Se você já consagrou para Santo Antônio de Pádua, para São João Maria Vianney, não está dando certo, já coloque direto nos pezinhos e nas mãozinhas bentas de São Padre Pio de Pietrautina, que ele vai dar um tapão na cara desse padre, você vai ver como vai ser bom.
vai botar rumo nos sacerdotes aí, tá? Mas assim, tem muitas histórias interessantes e até engraçadas, né? Então eu sugiro que vocês vejam o filme Padre Pio, que é distribuído pelas Paulinas, já passou pela TV Evangelizar, é bem interessante, tem alguns detalhes assim que poderia ser trabalhado melhor, mas já dá né, para quem não tem tempo de ler a biografia, até porque a maioria dos livros estão em italiano, a não ser que você leia em italiano ou em inglês para saber mais sobre Padre Pio. Mas assim, o que temos aqui de literatura também já dá um embasamento e o filme ajuda bastante, tá? Tem uma música tem uma cantora católica, esqueci o nome dela. Padre Manzotti também fez, mas vai que você não gosta muito do Padre Manzotti, né? Então tem a opção de uma cantora católica que ela musicalizou uma oração de Padre Pio, Fica Senhor comigo. É muito bacana também. É uma oração dele, inclusive, tá? Gente, me despeço por aqui, mas antes vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, em honra ao Papa Francisco, pedindo que Deus o proteja e tudo. Para de falar mal do Papa Francisco, pelo amor de Deus. Vamos rezar por ele, ele tanto pede que a gente reze e a gente só critica, né? Onde já se viu, a gente nem atende, somos todos obedientes, não rezamos para Papa Francisco. Vamos rezar para o Papa Francisco, consagrando ele também para São Padre Pio de Pietrelcina, e que Deus nos conceda proteção nesse momento tão difícil no qual vivemos, né? E tem gente aqui passando fome no Brasil. Não esqueça de fazer sua doação na pastoral social da paróquia, pelo amor de Deus. Oxe, né? Vai procurar o padre Júlio Lancelotti, ver se não está precisando de comida. Não ele, né? Os pobrinhos lá que ele ajuda, os dograditos dele. Veja aí, adote uma paróquia, leva lá o macarrão, se não dá para levar o arroz, leva macarrão, né? Leva alguma coisa lá pastoral social, tá bom? Até um pacote de açúcar ajuda bastante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, eu confio em vós. Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, nada de ficar aglomerando por aí, dando uma de louco e de louca, tá? Se cuidem, o vírus está circulando ainda, entramos na primavera. Algumas regiões do Brasil têm queimadas, tem seca, então vamos rezar para que o tal do El Niño acabe, né? E que entre chuva aqui na região do Brasil. Todo o interior do Brasil, do Paraná até lá para cima, interior do sertão nordestino, Distrito Federal, Goiás, Pantanal nem se fala, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estão aí sofrendo, penando com falta de chuvas, tá? Fiquem na paz de Cristo. Paz e bem.